Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, esses dias eu postei na rede vizinha uma frase do Osho que teve bastante curtida, né? Inclusive uma moça fez um comentário sobre essa frase e eu quero falar sobre esse comentário dela. A frase é a seguinte, na verdade é um texto. Ninguém gosta de uma pessoa feliz, pois ela machuca o ego dos outros. Os outros começam a sentir: você ficou feliz e nós estamos ainda nos arrastando na escuridão, na infelicidade, no inferno. Como você ousa ser feliz quando todos estão em tamanha aflição? O mundo é constituído de pessoas infelizes e ninguém é corajoso o suficiente para deixar o mundo todo contra ele. Isso é muito perigoso, muito arriscado. É melhor se apegar à infelicidade, porque ela o mantém como parte da multidão. Feliz, você é um indivíduo. Infeliz, você é parte da multidão. Esse é um trecho do livro Alegria, a Felicidade que Vem de Dentro, do Osho. E uma moça deixou no meu direct, né? Ela compartilhou a foto comigo e deixou o seguinte comentário abaixo da foto. Ela falou assim: gostaria de pedir uma sugestão de vídeo. Sinto que muitos amigos se afastaram de mim quando minha vida começou a prosperar. Estávamos ligados por sentimentos de dor em comum, histórias tristes e etc. E hoje que consegui realizar grandes sonhos, essas pessoas simplesmente não interagem. Parecem insatisfeitas com a minha alegria. Até parei de compartilhar coisas pessoais com tanta frequência. Às vezes me questiono até que ponto é interessante compartilhar pequenas alegrias por aqui, fotos, memórias, de maneira a inspirar também as pessoas a virarem suas chaves, e até que ponto isso atrai inveja e devo me preservar. Gratidão, uma linda semana. Gente, esse texto do Osho e o comentário dessa moça me lembra muito de uma frase do Gayarsa que para mim é muito icônica. Ele dizia assim, que a sociedade não perdoa uma cara de felicidade. E de fato, né, gente, é muito fácil para a maioria de nós na sociedade competitiva, bélica que a gente vive, é muito fácil a gente ficar do lado de alguém, apoiar alguém quando a pessoa tá mal, quando ela tá vulnerável, né, quando ela tá com problemas pessoais, porque em geral a gente tende a projetar também a nossa criança ferida naquela pessoa, a gente sente compaixão e muitas vezes não é nem compaixão, a gente sente pena, é projeção de conteúdos nossos no outro, né? Não tô falando de uma solidariedade genuína, de alguém que realmente quer ajudar o outro, porque é uma pessoa empática, generosa, bondosa, não é disso que eu tô falando. Eu tô dizendo que é mais fácil a gente se compadecer com a dor do outro quando essa pessoa tá infeliz, quando ela tem uma triste história para contar, quando ela tá passando por dores muito difíceis, por dramas muito difíceis. Agora, quando aquele amigo seu que também estava na mesma situação que você, numa situação ruim, e vocês tinham, como fala o Ali Cravo, afinidade na sombra e não na luz, certamente a maioria de vocês já teve ou tem, né, algum amigo com quem você se reúne para reclamar da vida, para falar dos problemas, para fazer fofoca, para falar mal dos outros. É a tal da afinidade na sombra. Nem dá para chamar isso de amizade, porque nem é algo construtivo. Vocês não estão crescendo naquele vínculo, vocês se uniram por conta da dor. Então um fica reclamando daqui, outro fica reclamando dali. Às vezes tem mais 3, 4 amigos que juntam ali para ficarem falando mal da vida, dos problemas de relacionamento, problema de saúde, problema de dinheiro. Só que se um desses amigos resolve sair do bando, né, porque expandiu a consciência, mudou de percepção, não necessariamente prosperou financeiramente, mas às vezes a pessoa expandiu a consciência, começou a ter outros interesses, a querer falar de outros assuntos, começou a deixar de reclamar, começou a agradecer mais do que reclamar. Então é claro que a afinidade que ela tinha com aquele grupo anterior vai mudar, porque a consciência dela não é a mesma. Isso é muito natural que aconteça, gente, é muito esperado, porque assim,
Para esse grupo de amigos, essa moça que me escreveu e que começou a prosperar, ela saiu da situação que ela estava, né? Porque ela estava igual a eles. Então, quando ela estava vulnerável, quando ela estava sofrendo, com problemas, reclamando, ela era parecida com eles. Quando ela começou a se destacar, a mudar de consciência, a ganhar dinheiro, a se dar bem, a ficar feliz, é óbvio que se essas pessoas estão aqui focando na dor, na infelicidade, estão unidas pela sombra, elas vão sentir inveja. Porque o fato dela ter prosperado na vida, dela estar se dando bem de alguma forma, dela estar alegre, não necessariamente eu estou falando de dinheiro, estou falando de prosperidade no sentido mais amplo. Às vezes ela encontrou um grande amor, por exemplo, e esses aqui estão se sentindo solitários, né? Então eles vão olhar para ela e o sucesso dessa amiga aqui, ao invés de também gerar felicidade neles, porque eles realmente a amam, não, vai gerar inveja, porque eles estão competindo. Vou chamar a pessoa que me fez a pergunta de Maria, né? Então, Maria, o fato de você ter prosperado, tá alegre, tá bem com você, e esses amigos deixarem de falar com você por causa disso, tá muito claro que não era uma amizade verdadeira. Existia ali uma cumplicidade na dor, uma lealdade, porque todos estavam sofrendo, todos estavam no mesmo patamar. Mas quando você saiu daquele patamar e mostrou para eles outras possibilidades, né? Isso colocou esses amigos em contato, provavelmente, com uma profunda sensação de incompetência ou de baixa autoestima e de crenças como, como é que ela pôde fazer isso com a gente, né? Como é que ela ousa ser feliz, sendo que todos nós estamos aqui infelizes? Como falava o Osho, a sua felicidade está afetando o ego deles. Né, tá fazendo com que eles se sintam incapazes, incompetentes ou injustiçados, e aí eles ficam mal por te verem feliz, ao invés de se alegrarem com a sua felicidade, se inspirarem nas suas atitudes e começarem também a aplicar essas atitudes na vida deles. Então não, eles ficam ali remoendo a dor, ruminando o problema, porque infelizmente algumas pessoas elas são viciadas nesse padrão psicológico da queixa, da lamúria, da reclamação, até porque o sofrimento fortalece o ego, como falava o Osho. Quando a gente tem uma história triste para contar, quando a gente está se lamentando, a gente acaba tendo reforço positivo, porque muitas vezes essa lamúria, e eu não estou falando de uma dor genuína, tá, gente? Eu estou falando de pessoas que são realmente viciadas nesse padrão psicológico da reclamação. Então, quando a pessoa tem esse comportamento como padrão e ela percebe que recebe alguma validação social por ficar falando daquele problema, e aí outras pessoas também se juntam a ela para reclamar, para focar na sombra, para falar de problema, e aí um vai afundando o outro, porque eles vão mergulhando naquela frequência densa, ninguém eleva ninguém, os dois se colocam para baixo, eles estão ali naquele hábito da queixa, eles não conseguem sair disso. Então é o nível de consciência em que eles se encontram, eles precisam disso nesse momento. Muitas vezes essas pessoas reclamonas somos nós mesmos já estivemos nesse lugar em algum momento, então a gente não deve julgar, mas a gente deve compreender o fenômeno psicológico que está acontecendo. E para mim está muito claro, né, o que tudo indica, claro, pelo que você relatou no seu texto, é provável que eles sintam inveja, que eles se sintam inferiorizados por verem que você conseguiu algo que eles ainda não conseguiram. E não é porque eles não tenham competência, gente, porque em essência, todos nós, na excelência do eu, da nossa verdadeira essência, a gente é perfeito nessa essência. Todos nós somos uma extensão da fonte criadora, todos nós somos seres únicos. Claro, a gente vai se lapidando ao longo da vida, mas só pelo fato da gente ser quem a gente é, pelo fato da gente existir nesse plano, a gente é um filho de Deus, uma extensão da fonte. Então a gente também, a existência de cada um é um milagre, é algo sagrado. Então quando você começa a perceber que você é uma pessoa única, né, pelo autoconhecimento e não por um narcisismo ou por uma autoafirmação. Infelizmente tem muita gente que confunde narcisismo, vaidade, autoafirmação com autoestima. São coisas muito diferentes. A autoestima ela vem do autoconhecimento, da conexão com a fonte criadora,
com a essência crística. Ela não tem nada a ver com autoafirmação, com você ficar falando que você é o máximo, com você se achar superior aos outros. Não tem nada a ver com isso, tá, gente? A verdadeira autoestima, ela é uma consequência do processo de autoconhecimento, da expansão da consciência, da conexão com a fonte criadora. Então, a pessoa que realmente se conhece, que teve essa coragem de ter esse trabalho interno, de integrar sombras, de olhar para dentro, de curar essas feridas internas, essa pessoa que teve essa coragem, ela expandiu a consciência, expandiu a própria luz e reconheceu em si mesma talentos únicos para oferecer para esse planeta que ninguém mais tem além dela, porque ela se percebe como única, não como superior ou inferior a ninguém, mas como única. E quando você reconhece isso em si mesmo, não tem por que você ficar competindo com os outros. Imagina que um ser iluminado, que já transcendeu a dualidade do ego, a dualidade da mente, imagina se ele vai se preocupar em competir com alguém, em se achar superior ou inferior. E na excelência, todos somos Budas, né? Todos somos seres iluminados, é que a gente ainda não sabe, porque a gente está identificado com o ego. Por isso que a gente fica perdendo tempo e energia com competição, com comparação, e toda comparação ela vem do ego. Se uma pessoa transcendeu a dualidade do ego, não tem porquê ela se comparar, porque ela está num nível de consciência muito elevado. Ela sabe que todo mundo na excelência é um Buda, é um mestre ascensionado na excelência. Todo mundo tem esse potencial dentro de si. É que a gente está tão identificado com o ego que a gente se perde nessas personagens, né? A gente se perde na dualidade da mente e a gente não se conhece, por isso que a gente se acha inferior, por isso que a gente inveja os outros, porque a gente está na energia da competição, nessa energia bélica que impera num planeta de provas e expiações. Mas se a pessoa se dá ao trabalho de fazer uma terapia, né, uma boa terapia, de integrar as próprias sombras, de se conhecer, de expressar a própria luz, a própria alegria de viver, a própria amorosidade, como é que ela vai ter inveja de outra pessoa? Ela não vai ter inveja porque ela não está com nenhum potencial reprimido. A pessoa que tem inveja é porque ela está com os próprios potenciais reprimidos, como fala o Eli Cravo. Então, assim, se a pessoa está muito bem com ela, se ela está numa energia leve, amorosa, exercendo a própria luz, vivendo na excelência ou próxima disso, ela não vai querer competir com ninguém, ela não vai querer se achar superior ou inferior, ela não está preocupada com isso, ela nem olha para isso, ela nem pensa sobre isso, porque ela está sendo ela. Claro que não é o caso da maioria de nós, a maioria de nós tem um nível de consciência que ainda não é o nível de consciência de um iluminado, então a gente compete, a gente sente inveja, a gente se compara, estamos todos aprendendo, bem-vindo ao clube, né? Nós estamos aqui justamente para expandir a consciência e para aprender com os opostos, com a dualidade. Agora, a pergunta que a Maria me fez no direct, ela é muito simbólica para representar quando uma pessoa sai desse bando, né, de amigos, né, com os quais ela tinha essa afinidade na sombra e não na luz, porque ela expandiu a consciência, aumentou a luz. Claro, as relações são dinâmicas, então as afinidades mudam, né? Porque você tinha afinidade com determinado grupo, quando você tinha um determinado nível de consciência, que você vai ter afinidade para sempre. Se você muda de consciência, os outros membros do grupo ficam estagnados ou mudam muito pouco, é claro que esse vínculo vai mudar, é claro que os interesses vão mudar. Então a minha recomendação, Maria, é que você se afaste dessas pessoas, porque o que se revelou entre vocês é que havia uma cumplicidade para reclamação, mas não havia uma amizade genuína, porque não havia um interesse dos seus supostos amigos de que você crescesse. Eles estavam ali do seu lado enquanto você estava igual a eles, com os mesmos problemas. Então isso não é amizade verdadeira, isso é uma cumplicidade sombria. É como se todos falassem assim, né? Ah, tá todo mundo aqui com o mesmo problema, vamos reclamar junto, vamos chorar junto, então a gente se solidariza, mas ninguém ajuda ninguém a melhorar, ninguém ajuda ninguém a evoluir, porque aquele que evoluir vai ser um traidor, vai ser considerado por esse grupo como um traidor. Como assim você ousa evoluir? Você ousa sair dessa situação de reclamação e você vai construir a sua própria vida? Como assim? Você tinha que ficar aqui junto com a gente, né? Você não pode se isolar e viver a sua vida sendo feliz, sendo que a gente está cheio de problemas. Como é que você pode fazer isso?
E, gente, quando eu falo de felicidade, de alegria, eu não tô falando de nenhuma circunstância social, eu tô falando da pessoa que consegue se conectar com a fonte criadora independente de problemas. Porque às vezes a pessoa tem problemas na vida dela, problemas muito sérios, mas ainda assim ela consegue se conectar com a fonte e enxergar as mãos de Deus naquilo. Ela consegue manter a alegria, o bom humor, claro, dentro do possível, ninguém é de ferro, a gente oscila, mas é uma pessoa que tem a sabedoria, por conta da conexão com a fonte, ela tem a sabedoria para enxergar a luz daquilo, não é uma pessoa que está sempre se queixando, sempre reclamando, sempre olhando para as sombras, olhando para o mal. E eu não estou falando de uma postura de positividade tóxica, tá? Não estou falando sobre isso, porque se é tóxico, não é positividade. A verdadeira positividade, ela vem do processo de autoconhecimento, ela não vem da negação das sombras, da negação da dor. Então eu não estou dizendo aqui que é pra gente viver num mundo de poliana e negar as sombras, porque se a gente colocá-las debaixo do pano, mais cedo ou mais tarde elas vão emergir. Eu estou dizendo sim que a gente precisa tomar consciência das sombras e integrá-las para que a nossa consciência se expanda. E o nosso grande problema é que muitas vezes a gente se habitua a ficar identificado com a sombra, como se a gente fosse ela, entende? Então a gente acha que a vida é sombria. Só que um estado, um momento não representa o que a gente é na excelência. O fato de você estar com um problema não significa que você é esse problema. Quando você se identifica, você acha que aquilo que você está é aquilo que você é, e não. São coisas diferentes. Aquilo que você é em essência, você conhece quando olha para dentro. Quando se conecta com a fonte criadora, aquilo que você está é transitório, é temporário, você não pode se apegar a isso e começar a se comparar com outras pessoas se baseando naquilo que você está e não naquilo que você é. Porque você vai perder sempre. Tem até uma frase de autor por mim desconhecido que diz que sempre que a gente se compara, a gente perde. Inclusive o próprio Osho falava muito isso, né? Se você se comparar, você vai perder, porque sempre vai ter alguém mais bonito, mais inteligente, mais rico, mais isso, mais aquilo. Então se você entrar no jogo da competição, você vai perder, porque sempre vai ter alguém mais isso ou mais aquilo do que você. Então por que entrar nesse jogo? Você não tá aqui para competir, você tá aqui para expandir a consciência, expandir sua luz, expandir a sua capacidade de ser fraterno, de ser bondoso, de ser generoso, de ser amoroso, de ser empático, de ser íntegro. É isso que importa, é isso que a gente vai levar para as existências. Não é autoafirmação social, poder, status, vaidade, não, isso é transitório, isso a gente não leva para as outras existências. O que a gente leva para as existências são os valores que a gente constrói, essas virtudes que a gente desenvolve, que são realmente úteis para a humanidade porque nos torna seres humanos melhores, né? Então quando você vira uma pessoa prosperando, alegre, vibre por ela, abençoe. O Gasparetto falava muito isso. Quando ele viu uma pessoa prosperando, ele desejava muitas bênçãos para ela, porque aquilo que a gente foca cresce, gente. Quando a gente deseja a bênção para uma pessoa, aquilo volta para nós. E não que a gente tenha que desejar algo para alguém com a intenção de que volte para nós. Que aí a gente já vai estar barganhando com o universo, também não é saudável. Já vai ser um jogo do ego, um jogo de poder. Mas é uma lei natural da vida, aquilo que a gente foca cresce. Então se você fica na lamúria, se juntando com outros amigos para reclamar, e fica aquela nuvem, né, de todo mundo reclamando, aquela energia pesada, e aí junta outra pessoa e fala mal de relacionamento, fala de problema de saúde, fala, é só problema, é só o caos, ninguém traz solução, ninguém traz luz. Ficar todo mundo se juntando para fazer esse desabafo. Ok, num dado período da vida que você está precisando muito desabafar, pode ser interessante esse tipo de companhia. Mas tem uma hora que chega, a gente precisa procurar companhias que nos façam crescer, evoluir, que agreguem, que nos ajudem a desenvolver os verdadeiros valores e que não incentivem esses vícios, né, que nos conduzem cada vez mais a um estado de consciência primitiva, a um estado de consciência denso. Então a gente tem que estar sempre atento com quem a gente está compartilhando energia, com quem a gente está trocando, com quem a gente está se confidenciando. Porque essa troca de energia pode nos fazer evoluir ou nos fazer piorar, pode travar a nossa vida. E aí ela pergunta se deve compartilhar fotos da vida pessoal, se deve compartilhar alegrias. Eu acho que essa decisão é muito íntima, né?
Eu acho que é uma decisão muito pessoal, você tem que sentir no seu coração o que você tem que compartilhar ou não. Eu sou da opinião de que algumas coisas são tão sagradas que não devem ser compartilhadas com pessoas de diferentes níveis de consciência. Tem um texto do Osho que ele fala assim que... Tem até para vocês pesquisarem, eu já postei esse texto várias vezes nas minhas redes, que ele fala assim que algumas páginas da nossa vida, do livro da nossa vida, podem ser abertas e todo mundo pode ter acesso, mas algumas coisas têm que ser tão íntimas, como se fosse um templo, sabe? Não um saguão de um aeroporto. Algumas coisas têm que ser tão íntimas que só poucas pessoas podem ter acesso a elas, porque uma flor, para poder brotar, ela precisa ficar no escuro, né? A semente precisa ficar no escuro. E ele faz essa analogia para falar sobre a importância da privacidade, que algumas coisas na vida, para poderem florescer, elas precisam dessa privacidade. Ele até faz uma comparação que os melhores restaurantes, em geral, são restaurantes com uma luz baixa ou a luz de velas, para que as pessoas possam desfrutar melhor do ambiente, degustar melhor a comida. Então, a gente precisa ter essa privacidade na vida para que algumas virtudes possam florescer em nós e para que algumas coisas sejam tão íntimas e tão sagradas que apenas poucas pessoas tenham acesso. Eu sou da opinião de que é importante sim a gente manter a privacidade, manter a sacralidade, mas aí quem vai definir o que você quer deixar em privado e o que você quer deixar público é você, de acordo com as suas necessidades, com as suas crenças, com o seu nível de consciência. Eu particularmente sou da opinião, na minha vida pessoal, de que as coisas mais sagradas para mim, mais íntimas, dizem respeito a mim e às pessoas que participam daquilo, a familiares, enfim. Eu particularmente não gosto muito de compartilhar publicamente por conta da heterogeneidade de consciência, do baixo grau de afinidade. Então eu acho que certas coisas a gente só compartilha com pessoas muito específicas, com quem a gente tem alto grau de afinidade, porque senão vem uma energia estranha, vem julgamentos desnecessários. Então aí vai muito de uma decisão pessoal, do que você acredita, dos seus valores, se você acha necessário compartilhar, se você acha que precisa compartilhar coisas íntimas para inspirar outras pessoas, é uma decisão sua, mas eu acho também que é possível inspirar outras pessoas sem abrir tanto da vida pessoal. Você pode contar algumas coisas que você já superou, né? Mas assim, contar coisas muito particulares, que são muito sagradas, muito pessoais para você, eu particularmente não recomendo. Mas você tem que sentir no coração se te toca ou não essa sugestão. Gente, hoje eu vou ficando por aqui. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa seu like aqui para mim, compartilha esse vídeo com seus amigos e, claro, se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito. Convido a todo mundo que tem interesse para participar do meu clube de assinaturas. Tem vídeos inéditos todas as semanas com assuntos que eu não abordo tão profundamente aqui nesse canal, que é público. Então, lá no meu clube de assinaturas, que é voltado para um grupo específico, seleto, eu posso me abrir mais, contar algumas histórias específicas que eu não conto aqui no canal. Então, se você gosta do meu trabalho e sente afinidade com a minha energia, tenho certeza que você vai adorar os vídeos do clube. Já são mais de 50 vídeos inéditos, fora outros vídeos do Bom Dia Bebê de 2021 e vários outros vídeos que estão nas redes sociais, que eu coloquei todos no mesmo espaço, fiz uma curadoria e coloquei os melhores vídeos lá. Então é isso, gente, um grande beijo para vocês e até os próximos vídeos. Se você sente afinidade com o conteúdo que eu produzo aqui nas redes sociais, se você quer estar mais próximo de mim e ter acesso a um conteúdo inédito, eu te convido a participar do meu clube de assinaturas. Nesse clube eu produzo esses vídeos semanais inéditos sobre temas que eu falo nas redes sociais, só que lá eu consigo falar de maneira mais aberta, mais profunda, mais solta, porque é para um público seleto. Além dos vídeos inéditos, eu fiz uma curadoria e selecionei o melhor daquilo que eu já venho produzindo nas redes sociais ao longo dos 10 anos, né, que eu produzo conteúdo para as redes. Tem muito material espalhado por aí, mas nesse clube eu consegui selecionar o melhor desse material e deixar tudo num único espaço. Além disso, no clube você tem acesso com antecedência ao vídeo que vai ao ar aqui na terça-feira no YouTube. No clube você consegue ter acesso a esse vídeo já no sábado.
além do que você também tem acesso ao vídeo sem as propagandas do Google. Então, se você quiser se inscrever, você será muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você pode fazer o plano mensal, anual, semestral, o que for melhor para você. E a seguir eu selecionei alguns momentos bem especiais do clube para você ter uma degustação e sentir se toca ou não o seu coração. Se tocar, você será muito bem-vindo ao clube. E o que o Mentor Amigo fala é assim: quando a gente decide vir aqui para a Terra, reencarnar, é como se a gente estivesse numa agência de viagem. Então você escolhe o pacote que você quer. Sempre ficava mal, eu saía totalmente sugada. Mas sabe quando você gosta muito da pessoa e você não quer admitir nem pra você mesmo que isso está acontecendo, embora a vida te dê inúmeros sinais, te mostre claramente que aquela pessoa tá te sugando, mas sabe quando você não quer ver porque você aprecia muito a companhia da pessoa, você ama a pessoa, né? Então se ela fala de 5 estratégias para lidar com a negligência emocional dos pais. Porque é muito comum quem sofreu em relacionamentos narcisistas, e eu acho bacana que isso não serve só para relacionamento com o pai, mas para qualquer tipo de vínculo que você teve com alguém que você se sentiu muito rejeitado, muito abandonado. Essas dicas são muito úteis, eu vou comentar mais sobre elas. Tudo que a gente vê fora, de algum modo, é uma projeção do mundo interno, né? Então não adianta a gente querer resolver fora, curar as outras pessoas sem olhar pra gente, porque isso vem de uma arrogância, é uma ideia bastante equivocada, porque o que promove a libertação é a expansão da consciência, poder trabalhar melhor para esse projeto que eles estavam querendo implantar na Terra, né? E não tem só os arcturianos, tem um monte de equipe, tem um monte de gente que trabalha com eles, um monte de grupos, tem grupos de diferentes planetas, todo mundo que trabalha para a luz de alguma forma tem conexão com algum tipo de planeta, tem sintonia, às vezes com as Pleiades, às vezes com arcturianos, às vezes com Sírios,